Amigos, saudamos a todos. Estamos no escritório da empresa Nova, hoje ao vivo. Boa noite. Isso mesmo, eu sou Fyodor Konstantinov e Vadim Zubkevich, o principal projetista da empresa Nova. Hoje vamos falar sobre o que aconteceu recentemente, o que fizemos, em que direção estamos indo e um pouco sobre as notícias. Vou dizer que hoje é absolutamente importante. Precisamos terminar às 18h00, então façam reposts de quem deve estar aqui mais cedo, porque não haverá muito tempo para responder perguntas. Então, vamos direto ao ponto. Vadim Vasilevich, vamos lembrar o que fizemos na última semana ou nas últimas 2 semanas, porque no último vídeo, na quinta-feira, parece que falamos sobre a estratosfera. A propósito, o desfile da estratosfera lançou um pequeno aparelho experimental. Posso contar um pouco sobre ele. Afinal, isso aconteceu. Foi neste fim de semana. Em geral, começamos uma série de lançamentos experimentais. Precisamos realizar 3 lançamentos. Este é um lançamento curto, com decolagem e pouso imediato. Estamos testando a radioaparelhos em 3 desses saltos, para depois lançar um aparelho estratosférico de longa deriva, sobre o qual já falamos. Foi no domingo. O relatório do experimento será no final desta semana, sexta, sábado, na segunda, terça. Já tornaremos todas as informações de acesso público. Isso é apenas um pequeno desvio, ou seja, E agora sobre dirigíveis. agora falamos sobre dirigíveis. O trabalho está se desenrolando, pode-se dizer que já está fervendo. O que foi feito recentemente? Foi aceita a concepção, ou seja, como vamos criar o burô de projetos e quais aparelhos vamos construir. Mas não vou contar tudo, vou apenas mencionar que decidimos começar pelo aparelho mais pequeno, ou seja, uma linha inteira de dirigíveis será desenvolvida e começaremos pelo menor, porque tanto lá quanto o volume de trabalho é um pouco menor e pode ser feito em um ano, e é possível reunir, unir, educar e entender muito sobre a equipe em um projeto assim. Além disso, decidimos que cada dirigível que criarmos terá seu próprio toque especial. E o menor dirigível da nossa linha, que nosso burô de projetos projetará e colocará em prática, será o dirigível de número 2000, ou seja, com um volume de casca de 2000 metros cúbicos. Por que foi escolhido esse volume? Isso é, digamos, o volume máximo que permite criar um dirigível que entrará sem problemas na altura de um funil de 12 metros. Já se falou muito sobre isso. Por que foi escolhido esse tamanho? Não vamos nos repetir. E também parece que já escolheram a forma. A forma é convencional, em formato de cigarro, o que significa que o alongamento da carcaça é de 4,5. Eu apenas direi que este aparelho, embora experimental, acreditamos que terá também sua aplicação comercial, pois ele acaba sendo bastante funcional. Se na versão para passageiros estamos prevendo que será um aparelho para 6 pessoas, ou seja, um piloto e 5 passageiros, por favor, turismo VIP, passeios panorâmicos, por favor. Além de tudo, será uma boa plataforma para observação aérea. Qualquer equipamento que, digamos, junto com o operador, se encaixe em pesos de 450 a 500 kg, pode ser instalado com todas as antenas, como a gravimétrica, e qualquer experimento pode ser realizado monitorando linhas de transmissão de energia, estádios e realizando pesquisas, e também, adicionalmente, por exemplo, e assim por diante, e outros, e similares, e muitos mais, e outros equipamentos, e outros experimentos, e outros locais, e outras pesquisas, explorar a Terra, investigar outros objetivos científicos, em geral, tudo o que for possível também pode ser feito. Além disso, isso será um bom aparelho publicitário, porque trabalhamos aqui e descobrimos que agora existem redes de LED muito leves. E nessa dimensão, é possível criar um aparelho cuja cobertura será totalmente coberta por uma rede de LED, e durante os voos noturnos poderíamos até exibir filmes a bordo, e tudo isso poderá voar. E o mais importante, estamos avançando em direção a um sistema de transporte. Queremos criar, com base neste aparelho, um veículo não tripulado que possa transportar 500 kg por 500 km. Isso ainda não é um uso comercial completo, porque o tamanho é um pouco pequeno, mas por outro lado, nessa dimensão poderemos testar toda a tecnologia de operação com esses aparelhos, ou seja, resulta que
versão puramente comercial para passageiros, versão puramente comercial para observação publicitária e experimental, digamos, versão de transporte, ou seja, esperamos elevar um aparelho nessas três modalidades na versão tripulada em 1 ano e, ao mesmo tempo, começaremos a trabalhar na versão não tripulada. Quanto tempo mais levará para ajustar o software, para que possamos lançá-lo sem problemas, sem um piloto, para que ele possa decolar sozinho e pousar sozinho. Sim, eu já estou ciente, só vou fazer perguntas que, como sinto, surgem para você. Então, é mais fácil levantar um dirigível com piloto do que sem piloto. Grande, sim. Para ser honesto, ainda não nos arriscamos a levantar um dirigível tão grande e sem piloto. Mas nós ainda... Vou falar um pouco sobre isso agora. Ou seja, vamos trabalhar no sistema de controle da dinâmica desse aparelho para reduzir os riscos em várias etapas. Portanto, agora já temos um dinamômetro funcionando, trabalhando em um modelo dinâmico na Simulink, e queremos criar um simulador desse dirigível e com órgãos de controle reais, que, digamos assim, não serão exatamente os mesmos que estarão a bordo, mas serão análogos em funcionalidade, em movimentos, em tudo, e com pilotos reais, para que eles possam experimentar voar neste dirigível, expressar suas observações sobre o que gostam e o que não gostam. Mas, ao mesmo tempo, vamos trabalhar na ergonomia da cabine, desenvolver o modelo dinâmico e aprimorar a apresentação, e este é um passo significativo para criar uma versão pilotada. Além disso, queremos dar um passo interessante que levará, como estimamos, alguns meses, 3, 4, talvez 5. Ainda é difícil dizer, pois a concepção não está totalmente formada. Queremos fazer um pequeno drone, geometricamente semelhante, com cerca de 100 metros cúbicos, totalmente elétrico, ou seja, sem motores a gasolina. Haverá apenas motores elétricos e uma bateria moderna, mas ele será completamente geometricamente semelhante, ou seja, todas as proporções serão mantidas, todos os controlos serão totalmente geometricamente semelhantes, apenas será escalonado. E queremos lançá-lo completamente autônomo, ou seja, após a fase de testes no simulador, nós imediatamente testaremos também os 2000 no simulador e logo em seguida faremos a escala e voaremos com um pequeno de 100 metros cúbicos. E quando o criarmos e desenvolvermos o sistema de controle, voaremos imediatamente com o de 100 metros cúbicos em modo não tripulado. E isso também será muito útil, especialmente para voar, para tentar atracar em um mastro de atracação baixo, sem pessoas, e decolar com ele. E o mais importante é que, ao comparar os resultados da simulação com os resultados que realmente registraremos, suas características dinâmicas em voo, poderemos validar nosso modelo dinâmico. Ou seja, podemos entender o quanto nosso modelo dinâmico neste pequeno dirigível corresponde à realidade, ou seja, haverá acelerômetros, nós vamos programar várias manobras, desviar os lemes, mudar o vetor de tração, aplicar tração e observar as reações dinâmicas do aparelho. E o mesmo faremos no modelo dinâmico, na simulação, onde também calcularemos e registraremos tudo. E é muito interessante sobrepor os resultados dos voos reais aos resultados dos modelos dinâmicos na simulação. Se conseguimos resumir, temos a aparência externa do nosso 2000. Sabemos qual será a configuração da cauda, onde estarão os motores e as hélices. Tá certo. As hélices podem não ter sido escolhidas, motores escolhidos, tamanho das hélices definido, ou seja, já sabemos, digamos assim, a geometria, já temos uma ideia mais ou menos detalhada. Agora estamos na fase de escolha dos componentes, ou seja, estamos formando uma equipe, pessoas estão se juntando a nós, estamos formando uma equipe e, digamos assim, um grupo de colaboradores que nos ajudarão nesse trabalho. E foi tomada uma decisão muito importante. Afinal, decidimos optar pelo sistema elétrico de controle remoto, ou seja, teremos um piloto, os pilotos irão controlar com joysticks, ou seja, não haverá, como nos antigos aviões, volante e pedais. Nós vamos controlar com joysticks e os atuadores serão acionados por motores elétricos. Ou seja, vocês já, digamos assim, se acertaram previamente com o grupo de desenvolvedores, há uma comunicação muito estreita.
um termo de referência está sendo escrito para formalizar todas as questões, para que depois não haja dúvidas sobre o porquê das decisões tomadas. Ou seja, é imprescindível, como se diz, se não houver um TZ correto, o resultado será incerto. Portanto, é necessário elaborar um bom termo de referência no qual, quanto mais detalhadas forem todas as nossas necessidades, maior será a probabilidade de conseguirmos exatamente o que estamos pensando. E o mais importante é que mesmo o termo de referência não é escrito de qualquer maneira, que se clica, se olha e se escreve algo. Ele é escrito em estreita interação com os desenvolvedores. Quando escrevemos e discutimos tudo, os desenvolvedores já nos orientam, e já neste estágio está claro o que é possível, o que não é, o que é melhor e o que é pior. Espero que em breve o trabalho no desenvolvimento do SDU avance em estreita colaboração com o nosso modelo dinâmico, com o nosso simulador, e esse conjunto de questões estamos avançando porque ocupa muito tempo e todas as questões devem ser resolvidas nas fases mais iniciais do trabalho. A segunda coisa que é muito importante e que precisamos abordar agora é a instalação de potência com vetorização, com a rotação do vetor de empuxo. Também já temos uma compreensão de como faremos isso e os primeiros esboços já foram feitos. O motor foi escolhido, mas não posso dizer que é definitivo, pois as negociações com o fornecedor de motores ainda não foram concluídas e não sabemos se eles conseguirão atender aos nossos prazos. Mas espero que nas próximas 2, 3 semanas já tenhamos uma definição completa sobre o motor. A transmissão está sendo desenvolvida em paralelo. Os componentes foram escolhidos. Os projetistas já estão trabalhando e desenhando a transmissão. Ou seja, teremos um dirigível normal com capacidade de manobra com vetor de tração. Por enquanto, estamos pensando em fazer uma rotação de mais ou menos 90 graus. Mas se conseguirmos, se o nosso trabalho na articulação de virada permitir, talvez possamos até fazer um pequeno movimento para trás, para que possamos, digamos assim, desacelerar com esses motores. Há muitas perguntas ao longo das conversas. Se for por pistas quentes, por que talvez desviar os parafusos? Provavelmente, possivelmente, eventualmente surge uma questão. Bem, vamos responder. Afinal, ninguém voa mais como se voava na década de 30, utilizando apenas a aerostática, ou seja, pensando constantemente em manter nosso aparelho voador em equilíbrio estático. Afinal, os dirigíveis voam sobrecarregados. Isso simplifica muito a decolagem, o pouso e a operação. Sobrecarregado, se o deixarmos no ar, ele começará a pousar suavemente. Ele descerá suavemente, sim? Se decolar, isso significa Simples, sim. que ele não for a lugar nenhum, então Esta é a flutuabilidade neutra, ou seja, a força de elevação aerostática será ligeiramente menor do que, digamos, a massa total do aparelho. Assim, é confortável para o piloto voar, de maneira geral, com base na experiência de operação dos dirigíveis U-12 e U-30, quando a sobrecarga está em torno de 5 a 8% da massa do aparelho ou da força aerostática, pois quando chega a 10, ele realmente se torna pesado. Isso já está mais próximo de um aparelho híbrido, e o aparelho híbrido deve ser feito de maneira um pouco diferente. Ou seja, esses corpos comuns em forma de cigarro podem ser considerados como uma asa, mas suas qualidades aerodinâmicas não são muito boas. Assim sendo, voar com grandes sobrecargas consome muito combustível e tem baixa eficiência, por isso voamos com uma flutuabilidade quase neutra, mas com uma sobrecarga de 5 a 8% de fato. Durante a aterrissagem, especialmente em voos longos, quando ocorrer um voo longo e tivermos consumido todo o combustível, podemos pousar já perto da flutuabilidade neutra ou até mesmo um pouco sobrecarregados. Ou seja, a redução da tração elétrica nos permite pousar até mesmo sobrecarregados. quando está sobrecarregado para cima, quando está subcarregado para baixo, Normalmente, ele voa quando já ganhou velocidade, as hélices estão na horizontal e damos um pequeno ângulo de ataque ao corpo do dirigível, e esse sobrepeso é gerado pela força de sustentação dinâmica do corpo. Mas quando diminuímos a velocidade, a aerodinâmica já não funciona, o corpo não nos sustenta, portanto, para que possamos, como se diz, não pairar, mas subir corretamente e pousar no lugar certo. Trabalhamos com o vetor de tração e o giramos
Para o nosso dirigível de 2000, já foi escolhida a unidade de potência. É claro que ainda não está completamente aprovada, mas já está sendo desenvolvida uma transmissão rotativa e já há uma compreensão de quais serão as hélices. Sim, em relação ao tamanho, mas ainda não escolhemos o tipo, porque hélices são produzidas em grande quantidade no mundo. Eu acho que não teremos problemas com as hélices, apenas adiamos essa questão como a mais importante. A única coisa que sabemos com certeza é que não usaremos um aparelho pequeno com, digamos, lâminas rotativas. Todo o controle é hidráulico, em primeiro lugar, temos velocidades assim. Em segundo lugar, as inversões não são tais que justifiquem isso, serão apenas hélices de passo fixo. A única coisa é que isso será, digamos assim, por importação ajustável, ou seja, o ângulo de instalação das lâminas é otimamente ajustado no solo e com isso voamos. Durante o voo, não podemos mudar o ângulo de instalação das lâminas. Bem, isso é por enquanto neste aparelho pequeno específico. Sim, porque para ele isso é uma solução normal, não é necessário complicar a construção, ela deve ser otimizada do ponto de vista, digamos, dessas funções, e como o aparelho é pequeno, sua inércia é pequena, e consideramos desnecessário amortecer, digamos assim, sua inércia ligando a reversa ou mudando as lâminas. E espero que possamos verificar tudo isso em um modelo dinâmico e que todos esses nossos cálculos preliminares serão mostrados pelo modelo dinâmico, e depois os voos reais mostrarão e provarão tudo isso. Tudo. E o modelo dinâmico parece será um pequeno de 100 metros cúbicos, onde estarão os motores. Tudo isso vai girar, e haverá lemes semelhantes. Mas este não é um modelo dinâmico, é, digamos, um modelo geométrico semelhante a negócios não tripulados, enquanto um modelo dinâmico é o que está dentro, nas mentes, no computador, no simulador. Ou seja, há um computador com um poderoso processador, há 3 ou 4 monitores que mostram a situação completamente ao piloto, como se o computador estivesse representando toda a superfície terrestre, nuvens, céu, tudo isso. E ele, com base no modelo dinâmico que desenvolvemos, modela seu movimento. O piloto controla os instrumentos e, imediatamente, como se estivesse sentado na cabine, ou seja, é um simulador comum, como se estivesse sentado na cabine de uma aeronave real, ele vê a Terra, ele vê como se move e, paralelamente, nós escrevemos suas características e modos de transição. Aqui ele pegou o controle um pouco e registramos como foram realmente as acelerações e quais velocidades foram anotadas. E então, quando construirmos o aparelho e realmente voarmos, vamos instalar, digamos, um bloco de acelerômetros que gravará a bordo e o piloto fará o mesmo. Nós realmente gravaremos e depois compararemos. Queremos comparar isso primeiro em um modelo voador, em um pequeno. Isso já será Corrigir um grande modelo dinâmico, ver, sim. depois verificar novamente pela segunda vez. Enquanto voltamos ao simulador, parece que a pessoa que está de fato envolvida, ele está conosco na equipe para o desenvolvimento e montagem. Sim, já está trabalhando na equipe. Quando será exatamente o simulador, por favor? Muito interessante. Vamos pensar, mas eu acho que ele já, digamos assim, agora o problema não está nem mesmo no modelo dinâmico, porque o modelo dinâmico já está, digamos assim, feito de forma mais detalhada. Bem, eu nem posso dizer que está aproximadamente 60, 70, 80% completo, em grande parte. Atualmente, o problema é que ainda não conseguimos decidir como os órgãos de controle do dirigível estarão realmente dispostos na cabine. O modelo aparecerá antes que nós, digamos assim, façamos a simulação do local de trabalho do piloto. Agora, com base nessas circunstâncias, vamos acelerar essa fase do trabalho de maneira que esse simulador apareça o mais rápido possível, de forma que possamos prosseguir. Mas, Será certo antes do ano novo. portanto, a pessoa que cria o simulador também cria um modelo dinâmico. Claro. Como ele já está criando um modelo dinâmico para que todos entendam, já temos todos esses órgãos de controle. Entendemos quantos haverá, quais serão as forças de propulsão e quais serão as hélices. Essa parte do trabalho já foi realizada. Sim. E foi realizado, portanto, pela empresa Nova, pelos especialistas da Nova. Quantos especialistas estão trabalhando com vocês atualmente? Apenas não me preparei especificamente, e eu posso dizer com toda a certeza. Nós temos um chat, gestão de projetos, equipe de 15 pessoas.
E 15 pessoas já, vejam, já são agora 15 pessoas na equipe. Isso já é uma equipe. Isso já é uma multidão. Na conferência, que será no dia 16 de novembro, falaremos detalhadamente sobre cada um, o que cada um faz em detalhes e suas funções específicas, e até mesmo mostraremos com exemplos práticos. Assim, uma grande empresa se reuniu. Os trabalhos estão em andamento, como acontece, e, bem, gostaria de falar um pouco sobre o fato de que todo o trabalho começou inicialmente em um chat, no Telegram, por assim dizer. Condicional, sim. Sim, depois começamos devagar. Surgiram os e-mails corporativos, apareceram os discos locais. Agora está em andamento uma tentativa, mais precisamente o início da implementação do sistema PLM. E paralelamente está sendo feito o que você fez, como se chama? A divisão, detalhamento. Isso é chamado de esquema de divisão. Eu ainda não consigo lembrar como se chama. Bem, isso é um esquema de divisão. Na verdade, é uma tabela na qual estão listados todos os componentes principais. Primeiro, no nível superior, os componentes principais, depois, em níveis inferiores, os quais compõem os componentes principais, mas atualmente ocupa cerca de 5 páginas, ou seja, 5 páginas normais e 4, ou seja, é a listagem dos componentes, onde está o dirigível. Este ainda não é um nível de alinhamento muito grande, ou seja, ainda é possível trabalhar com ele. À medida que a construção for sendo criada, ela irá mudar, assim como o esquema de divisão, porque deve corresponder à estrutura da documentação técnica, ou seja, como a documentação técnica será emitida. Aqui está a montagem superior, de quais partes ela é composta, e esta parte de quais partes é composta. Aqui está o esquema de divisão. Este é um documento técnico oficial, que até possui seu identificador E1 e não é feito na forma de tabela, mas sim na forma de quadrados, como uma árvore de quadrados, mas isso vai surgir no processo de trabalho, enquanto isso está na forma de tabela. Mas já é algo, já é possível designar responsáveis por componentes individuais. Você é responsável por isso, você por aquilo, e para este componente precisamos urgentemente encontrar uma pessoa, e assim por diante. Nós temos lá, o Vadim disse, aproximadamente 5 folhas, mas ainda assim há títulos condicionais. Existem números decimais, ou seja, já é possível emitir especificações, já existem números decimais. Estou falando que já temos pessoas responsáveis. Responsáveis apareceram. E a pergunta é: quantos especialistas ainda nos faltam? Bem, novamente, eu não me preparei para eles, não posso dizer quem será, mas na nossa equipe alguém estará terceirizando. É 50% dos especialistas ou ainda é 20%? O dirigível é pequeno, vamos considerar que é 50%. De repente, pode ser que seja 55%, ou talvez 49%, por isso é difícil dizer agora, mas vamos considerar que não. 50% esquema de divisão está fechado. 50% do esquema de divisão estão fechados. Eu tinha a impressão de que praticamente tudo estava fechado. Se for dado de forma ampla, Se olharmos de forma geral, sim, mas se formos aos detalhes, se olharmos mais a fundo, na verdade percebemos que aqui está uma pessoa sozinha, e para ele esse trabalho é insuportável, ele precisa de mais pessoas. ou seja, se pensarmos bem, mais ou menos 30 pessoas já estamos aproximadamente. Sim, 30 pessoas é de fato um coletivo muito bom, e esse dirigível pequeno de 2.000 metros cúbicos, eu considero que não precisamos de mais, não precisamos de mais. Bem, quando tivermos outros projetos, certamente cresceremos, porque haverá um nível diferente de responsabilidade e um nível diferente de desenvolvimento e tudo correspondente. Talvez, quando começarmos a certificar este aparelho, também precisemos de pessoas, porque será necessário produzir o que agora pode ser feito, digamos assim, de alguma forma ou maneira, talvez com base na documentação preliminar. Lá será necessário fazer toda a documentação, caso contrário, autoridades não entenderão. Quando for necessário e obrigatório apresentar a documentação completa e detalhada de projeto para todo o aparelho de forma adequada, Entendido. o que mais contar. Bem, do que foi feito, é melhor falar sobre o que foi de fato realmente realizado. De tudo. Vamos pensar mais um pouco sobre o que podemos nos orgulhar. Você trouxe hoje exatamente uma parte do laboratório impresso aqui. Sim, sim, sim. Temos também uma característica que queremos, já temos experiência, fizemos isso, experimentamos muito com isso, queremos fazer parte dos agregados deste dirigível, digamos assim, pelo método de tecnologias aditivas, ou seja, queríamos imprimir, em particular, de forma mais detalhada,
Neste momento, o projetista está trabalhando para que as válvulas de segurança sejam impressas completamente e os ventiladores, porque foi feito um cálculo, digamos assim, definimos com precisão as velocidades verticais máximas. Isso resulta em que as fixamos em aproximadamente 7 metros por segundo, ou seja, se decidimos que o dirigível vai voar a uma velocidade máxima de cerca de 30 metros por segundo, isso dá aproximadamente 108, bem, talvez um pouco mais. Lá teremos 110, 112 km por hora, a velocidade de cruzeiro será em torno de 100 km por hora, e a velocidade vertical de subida e descida foi fixada em 7 metros por segundo, e foi feito um cálculo, digamos assim, de aerostática sobre quais são as necessidades de consumo de ar, porque eu digo novamente que este aparelho está sendo construído com um esquema flexível e a forma do corpo é mantida apenas pela pressão interna. Portanto, a pressão interna deve ser mantida de forma muito rigorosa, dentro de limites muito estritos, ou seja, foi formada uma tabela de todas as pressões, ou seja, cada sistema responde, ou seja, quando os ventiladores são acionados, quando as válvulas devem ser abertas, quando deve aparecer o sinal para o piloto sobre pressão excessivamente alta, ou quando deve aparecer o sistema de sinalização para o piloto sobre pressão excessivamente baixa, para que ele tome decisões em situações de emergência. Quando permitimos que a válvula de gás se abra e o gás seja perdido, mas isso já é em casos de emergência, o sistema de alerta deve gritar que a pressão na casca está alta, só depois disso a válvula de gás é aberta, porque não queremos perder gás de jeito nenhum. Todos esses valores já estão registrados em forma de documento, já sabemos, e para esses valores foi feito o cálculo da aerostática. Sabemos quais são as despesas de ar necessárias para permanecermos dentro desses limites. E assim, para o dirigível de aproximadamente 2.000 metros cúbicos, foi calculado, não aprovado, mas calculado e será registrado nos documentos, que precisamos para a descida, para que as válvulas nos permitam liberar aproximadamente 500 litros de ar por segundo, sob uma pressão excessiva na casca de aproximadamente 500 pascais, o que é, sem dúvida, um cálculo importante. As válvulas devem ser projetadas de forma que possam operar em conjunto, sendo necessárias 2 válvulas para garantir a segurança. Isso significa que, em caso de falha de uma das válvulas, devemos descer com muito cuidado. No entanto, em princípio, não ocorre nenhuma situação de emergência, ou seja, devemos reduzir a velocidade enquanto as válvulas se abrem quando estamos subindo, quando o gás se expande e quando liberamos ar. Adicionalmente, portanto, devemos garantir que 2 válvulas proporcionem um fluxo de ar de 500 litros por segundo ou meio metro cúbico por segundo, com uma diferença de pressão de 500 pascais. Em princípio, as válvulas não são tão grandes, ou seja, o diâmetro do disco é de cerca de 220 e 225 milímetros. O projetista já começou a projetar essas válvulas e elas serão fabricadas, serão impressas por meio de tecnologias aditivas e, consequentemente, o ventilador acaba sendo mais ou menos o mesmo. Ou seja, quando descemos a uma velocidade de 7 metros por segundo, 2 ventiladores devem garantir a entrada de ar na estrutura também a essa taxa de meio metro cúbico por segundo e também sob uma contrapressão de cerca de 500 pascais. Estão sendo produzidos também ventiladores com diâmetro de hélice em torno de 200 milímetros, onde a hélice deve girar a cerca de 8.000 rotações por minuto para garantir essas características. Até agora, tudo parece estar indo bem. Os motores elétricos estarão em torno de 1 kW, de acordo com nossos cálculos. Estes são ventiladores e válvulas que estarão mais ou menos aqui. Eles estão aqui, bem ao lado da gôndola. Para não estender muito as tubulações, vamos tentar, uma vez que temos um esquema de um balonete e um esquema de 2 balonetes, ou seja, aqui e aqui está o balonete, estou desenhando para que aqueles que assistem possam ver, então é necessário colocar válvulas aqui e ventiladores aqui, e puxar as tubulações e os fios elétricos pela parte inferior da cobertura, para que o piloto possa abrir manualmente. Se algo não lhe agrada, na configuração de um balonete, onde temos o balonete aproximadamente, as gôndolas sob o balonete. Tudo isso pode ser colocado bem ao lado da gôndola. É até conveniente que o piloto possa ver. Aqui está a válvula, aqui está o ventilador, grande envidraçamento, ele poderá ver tudo,
E o mais importante, a rota será curta, não levamos óleo desnecessário. Amigos, espero que vocês já tenham entendido o que é um balonete. O balonete é um saco que é preenchido com ar para empurrar o hélio e manter a pressão em um esquema suave de dirigível. Não é exatamente um saco, né? Ou seja, não é feito como um saco, é feito como uma membrana, ou seja, há uma casca feita do tecido principal. E dentro há uma membrana que divide esse volume em duas cavidades, uma de ar e outra de gás. E no estado totalmente preenchido, a cavidade de ar ocupa cerca de 1/4 do volume do corpo. Isso permite voar a altitudes de até 2 km acima do nível do mar. E para subir mais alto, este sistema deve ser diferente. Para subir mais alto, é necessário ter uma maior cavidade de ar. Se quisermos que a faixa de altitudes em que voamos seja maior, então deve haver mais ar no solo. E quando subirmos, o gás se expandirá e quase todo esse ar agora representa 1/4. Para subir lá, por exemplo, a aproximadamente 10 quilômetros ou mais, quanto mais da metade isso ocupará, 10 quilômetros, isso pode ser até agora, posso dizer que talvez ocupe aproximadamente 2/3. Isso não é bom para o dirigível, digamos assim, ou seja, os dirigíveis realmente devem voar bem longe das montanhas. É melhor que isso voe mais perto da superfície, ao nível do mar sim. Eu realmente gosto disso, já contei a todos várias vezes. Eu gosto muito de voar para as ilhas. Entre as ilhas não é possível fazer rotas aéreas. A distância é pequena, de 100 a 150 quilômetros. Mas será que essa distância é adequada para um avião normal? Ele não consegue decolar a tempo. E para um dirigível isso é exatamente o que precisamos. Voar de 100 a 150 km com pessoas. Se o dirigível for bem projetado, ele será seguro. Nós acreditamos firmemente nisso e estamos fazendo tudo para que seja assim. E ele era suficientemente energizado para resistir ao vento, para que suas próprias velocidades fossem adequadas. Mas quando formos construir dirigíveis de passageiros reais, isso provavelmente será no mínimo 130, 140 km/h, ou melhor, 150, para que não seja, digamos assim, um brinquedo do vento, mas sim um aparelho real. Ou seja, o dirigível de 2.000 metros cúbicos não é um dirigível de passageiros. Não é destinado a voar de um ponto A a um ponto B, embora isso também seja possível. Ele é mais voltado para passeios. Ele decola no ponto A, voa sobre a bela cachoeira Iagarski, sobre o lago Vitória, sobre os castelos do Loire, sobre 2 mosteiros, o novo mosteiro de Jerusalém e o mosteiro de Sergiev, e ainda há outros que você pode sugerir. Aliás, todos vocês podem sugerir onde veem a utilização, onde temos em nosso país lugares tão maravilhosos e bonitos que as pessoas gostariam de vê-los de uma altura de voo de pássaro, digamos assim, sem vibrações, sem solavancos, sem o barulho das hélices de helicóptero, apenas para desfrutar e admirar os belos lugares. logo perguntam exatamente quanto isso vai custar, aproximadamente. Quanto isso vai custar? Vai depender da serialização da produção. E aqui surge a questão: precisamos produzir esses dirigíveis em massa? Precisamos avançar para algo mais poderoso. Naturalmente, precisamos ir mais longe. A questão é: o que fazer com isso? Vamos produzi-lo em série. É difícil dizer isso imediatamente. Vamos construí-lo, vamos voar com ele e logo veremos o quanto ele é demandado. De qualquer forma, os helicópteros e aviões de 6 lugares são bastante procurados. Eles não estão envolvidos em linhas aéreas regulares. Mas esses aviões são vendidos, as pessoas voam com eles? Sim, não é um prazer barato. Nunca, digamos assim, um avião de 6 lugares, se formos vender passagens para ele, nunca terá passagens que custem tanto quanto as de um avião de médio porte, que leva 150 passageiros. Isso é compreensível. Mas, em primeiro lugar, é preciso começar de algum lugar. Em segundo lugar, há pessoas que estão dispostas a pagar esse tipo de dinheiro. Eu acho que por um voo de 1 hora em um lugar muito bonito, em rublos, em dólares, em vez de chamar os preços em euros ou em yuans, Você está assistindo agora, depois chamará isso de perguntas. bem, não vamos mencionar o preço, deixa o marketing, quanto tudo isso. Bem, eu acho que devemos começar, claro, quando houver produção em série, ela vai cair, mas devemos começar com algo em torno de $200 para um voo de 1 hora,
Esse é o nível de preço. Acho que é realmente bastante democrático, embora no geral poderia ser mais barato. É possível fazer mais barato, mas seguir um caminho Naturalmente. não dá para improvisar de forma alguma. Aqui estamos, vamos fazer por $3. Agora vamos tentar. Isso não vai acontecer. Sim, no geral essa é uma questão de modelo de negócios jamais. Aqui não é de forma alguma realmente necessário focar apenas nos lucros com esses dirigíveis de excursão. Bem, além de tudo, entendem que temos superfícies tão maravilhosas, ou seja, parte dos custos pode ser com publicidade geral. Nosso departamento financeiro econômico calculou que, se tokenizássemos toda a área do dirigível em células de 10 por 10 centímetros, ou seja, criar células e transformar tudo isso em tokens, o custo do token também seria acessível e poderíamos vender publicidade no dirigível com esses tokens. No geral, nosso demonstrador se pagará aproximadamente 2 vezes. Vamos construir mais rápido e eficiente. Ninguém está atrasando isso. Tudo definitivamente funciona. Todos trabalham. Não, estou brincando. Todos trabalham. Então agora vamos ver. Estão me enviando perguntas de vocês? Na verdade, eu não estou acompanhando aqui. Agora mesmo, atualmente, no momento, está sendo criado um grande e importante vídeo. Aliás, que parte do vídeo provavelmente será exibida durante a importante conferência, se houver tempo para fazê-lo. A segunda parte sairá um pouco depois. Aqui se fala sobre grandes dimensões, sobre 300 toneladas, sobre 200 quilômetros por hora. É um sonho, mas a esse sonho nós vamos nos esforçar. Isso não é apenas um sonho, é definitivamente um bom objetivo. Realmente, sem dúvida alguma, pessoal da Solar, se vocês estão assistindo e vocês estão, cadê as perguntas? Prometeram enviar por mensagem privada. Vou dar uma olhada no VContact por enquanto. Por favor. E em resumo, no geral, teremos a oficina de aditivos bem aqui. Eu nem consigo dizer se é a segunda ou terceira porta aqui. A terceira já foi designada uma sala. Também trouxemos impressoras e começamos a montá-las. Pode ser que na próxima vez isso ainda não seja real. Será uma tentativa, digamos assim, uma prova. Bem, quando for daqui a uma semana ou duas, ou no dia 16 de novembro, quando tivermos, espero que possamos mostrar como essa direção, esse construtor, nós Também, que está trabalhando no desenvolvimento de válvulas, na construção de válvulas e ventiladores. Este é Sergei Vereshchagin. Ele está agora sentado do outro lado da parede e fazendo tudo. Está funcionando? Sim, estamos aprendendo a nova programação T-Flex. Eu mencionei lá que decidimos tentar, por assim dizer, entender se nossas atividades estão alinhadas com o produto de software deles. Principalmente, estamos interessados em PLM, em segundo lugar em CAT, e é improvável que seja um sistema de análise de engenharia. eles, digamos assim, não fecharão questões, mas, digamos assim, ao olhar imediatamente, o construtor desenhou os detalhes, testou na hora se eles correspondem ao que foi planejado, se suportam as cargas que serão impostas. Isso pode ser feito diretamente no T-Flex. Claro, os especialistas em resistência não trabalham em seus programas, eles irão ler mais detalhadamente depois e emitir relatórios sobre a resistência. Sim, eu estava dizendo isso para mencionar que o Sergei Vereshchagin já está sentado, se familiarizando com o T-Flex. Nós recebemos essas versões de teste do T-Flex, instalamos elas nos computadores locais. Sim, já estamos tentando. Eu acho que até 16 de novembro, essa é a minha esperança, que já possamos mostrar algumas coisas, alguns pedaços do que estamos conseguindo, como estamos avançando nessa direção. Idealmente, no dia 16 de novembro, o simulador deve ser instalado lá. O simulador é muito rápido, rápido demais, não conseguiremos, nem teremos tempo de obter todo o hardware para ele, ou seja, claro que vamos encomendá-lo agora. O que já encomendamos e o que já encomendamos, vamos encomendar mais, mas eu acho que, se Deus quiser, se ele chegar em 16, virá em caixas, isso será maravilhoso. Bem, devemos operar tudo, ajustar e depois aproveitar para andar. Assim dizem, e totalmente metálicos. Construam dirigíveis, vamos lá?
E por que metálicos inteiros? Por que você decidiu que são metálicos inteiros? Atualmente, os materiais modernos, as pessoas estão se afastando. Afinal, eu já contei que, atualmente, os materiais modernos de tecido e filme, como Vectran e SVMP, são de fato até melhores que os metais. Ou seja, eles superaram todos os metais em termos de resistência específica e, além disso, até mesmo os compósitos de fibra de carbono, mas eles não são usados em tais construções, porque aqui de fato trabalhamos com tração. Mas mesmo agora não consigo lembrar os números. O módulo de elasticidade está no nível do aço, e eles pesam mais de 2 vezes menos que o alumínio. E a resistência também é como a do aço, você pode imaginar. Se olharmos para a permeabilidade ao gás, agora também surgiram plásticos que oferecem, digamos, propriedades de barreira não piores, bem, eles são, claro, piores que os metais. É realmente difícil comparar com metais, mas, no entanto, eles nos satisfazem plenamente. Os vazamentos de hélio que eles permitem nos satisfazem completamente. Novamente, eu falei sobre fibras, não sei se você viu ou não, posso contar novamente. Quando começou a era do balonismo, a fibra mais resistente disponível para os engenheiros era a fibra de algodão. E vamos nos aprofundar um pouco nos termos têxteis. A resistência específica da fibra para os têxteis é medida em centinewtons por decitex. O que é um centinewton? Centinewton é um centésimo de newton. E o que é tex? Tex é um fio que pesa 1 grama, mas tem uma espessura tal que, ao pesar 1 grama, sua extensão é de 1 quilômetro. Decitex é um fio que tem uma espessura tal que, com um peso de 1 grama, tem um comprimento de 10 quilômetros. Fios assim, tecidos feitos com esses fios, realmente não existem. Os fios reais, dos quais os tecidos são feitos, têm 100, 200, Decitex 50, 60, dependendo do tipo de fio. Mas a resistência específica é medida pelos têxteis em centinewtons por Decitex. Aqui está a resistência específica da fibra de algodão. Se fosse algodão, seria menos de 3 cm por Decitex. As melhores variedades de algodão de fibra longa oferecem uma resistência específica da fibra em torno de 3,5 cm por Decitex. Na década de 1940, os químicos inventaram o nylon. O nylon já possui resistência específica. Isso é cerca de 7, 8 cm por Decitex. Ou seja, o nylon é 2 vezes mais resistente que o algodão, o melhor algodão. Por volta dos anos 50 surgiu a fibra poliéster. Aqui ela é mais conhecida como Lovitsan. Este é um nome comercial que foi utilizado na União Soviética. No exterior tinha muitos outros nomes, Docron e outros nomes comerciais. Mas isso é fibra poliéster. Isso já é cerca de 10, 12 centímetros. Depois, no final dos anos 60, apareceu o Kevlar. Isso é cerca de 22, 23 centímetros. Já em 10 vezes. Mas o Kevlar tem desvantagens para aplicações aerostáticas, como cordas, pois quando é puxado, ele tem uma grande resistência, mas quando é puxado de forma brusca, pode se romper com uma carga menor. E quando surgiu o Vectran, que também tem cerca de 23 centímetros no DCTX, você pode puxá-lo como quiser. O tecido de Vectran para tecido de fusão é exatamente o que é necessário. E a ciência não para. As pessoas estão trabalhando. As pessoas pensam que surgiram fibras de cerca de 29 centímetros, mas elas não são tão confortáveis porque a fibra se degrada muito rapidamente, especialmente pela combinação de calor e umidade. Foi até feita uma partida experimental de coletes à prova de balas e alguns coletes foram adquiridos. Mas quando foram usados, eles estavam simplesmente expostos ao ar, com calor e umidade. Quando foram para a missão, infelizmente, houve uma tragédia, eles não conseguiram salvá-los, porque durante esses vários anos em que esses coletes à prova de balas ficaram guardados, mas para algumas aplicações estratosféricas, o Isolon é exatamente o que é necessário. Lá é frio, não há umidade, ele também tem medo da luz, ele degrada-se rapidamente sob a luz ultravioleta, mas se for protegido, ou seja, se de alguma forma for utilizado sob a luz ultravioleta, por favor,
Para os estratosféricos, o Isolon pode ser usado perfeitamente. E ainda melhor é o polietileno de super alto módulo. E há uma dependência tal que quanto mais fino for esticado... Recepção, recepção. Pessoal, escrevam como está o som. O som parece que foi corrigido. Sim, dizem que o som estava ruim. Corrigimos o som, então estamos de volta. E eu falei sobre o HMWPE, polietileno de ultra alto peso molecular. A sua resistência específica do material depende da espessura do fio. Quanto mais fina a linha, maior a resistência específica. E lá, em princípio, já é possível obter 35 centímetros. O problema é que, tecnologicamente, ainda existem desafios com o uso do polietileno de ultra alto peso molecular, porque ele não permite aquecimento acima de 160 graus Celsius e tem modos de soldagem muito rígidos. Ou seja, não dá para soldá-lo assim, é necessário inventar como montar essas carcaças. Mas de qualquer forma, é uma área bastante promissora. Ou seja, o HMWPE é o futuro da natação subaquática. Em geral, estamos memorizando. Mas se descer no Aitran, é 10 vezes melhor do que há 100 anos, quando voavam os Zeppelins. Ou seja, teremos 10 vezes mais resistência. Bem, os Zeppelins não voavam porque tinham um dirigível rígido. Era apenas uma cobertura de percal, esse tecido de algodão, e a estrutura era de duralumínio. Mas, por outro lado, o duralumínio. O que é duralumínio? Seu peso específico é cerca de 2,8 gramas por centímetro cúbico. Digamos que as cargas calculadas que ele suporta são cerca de 350 megapascais. E a fibra de carbono moderna pesa entre 1,4 e 1,7 gramas por centímetro cúbico, com resistência acima de 1000 megapascais, sendo 3 vezes mais forte. Ou seja, se fizermos um Zeppelin de fibra de carbono, provavelmente ele será de maneira bastante significativa mais leve. Não posso realmente dizer exatamente o quanto, porque nem tudo é unicamente determinado pela resistência, muitas coisas são também determinadas pela estabilidade. Ou seja, 2 vezes, pode ser 2 vezes, ou talvez 1,5 vezes. Precisamos calcular, observar e ver como isso será. Depois, quão tecnologicamente mais simples é. Ou seja, a tecnologia do Zeppelin consistia em rolos de duralumínio. Eles eram cortados com tesouras de fita e depois dessas tiras cortadas, dobravam-se varetas especiais em forma de ômega. Então, a partir dessas varetas em forma de ômega, foram montadas suas estruturas espaciais. Todas as operações eram muito trabalhosas, havia muito trabalho manual. Por isso não foram construídos tantos Zeppelins assim. Os métodos modernos de conexão com tubos redondos, não sei, colagem, podem ser muito variados. Ou seja, uma estrutura moderna feita de tubos de fibra de carbono será mais leve, menos trabalhosa e mais confiável. Segundo esse esquema, Brin aparentemente está se movendo. Sim, Brin se move nisso. Bem, eu não sei todos os detalhes de como ele fez. Por que seu dirigível ficou tão pesado? Provavelmente porque ele está construindo uma versão puramente elétrica. Ele quer voar apenas com baterias, para que não haja motores de combustão interna a bordo. Esta é a primeira experiência. Eles agora voaram pela primeira vez, subiram ao ar. Vamos ver o que acontecerá a seguir. Eu acho que tudo isso pode ser feito facilmente. Eles não seguiram mais otimizado. Sim, eu acho que a estratégia que escolhemos de começar pequeno e crescer ainda dá tempo de ser trabalhada. É como se eles tivessem começado logo com algo grande. Isso em geral é arriscado, sim, construíram assim. Um pouco disso não é exatamente o caso. E o custo do erro é muito alto. E nós falaríamos sobre a resistência e a mesma coisa com a permeabilidade ao gás. Esses primeiros materiais de revestimento, esses percales de algodão que foram revestidos com borracha, tinham vazamentos de hélio, permitindo 6, 7, 8 litros por metro quadrado por dia. Quando começaram a adicionar plásticos modernos como poliuretanos ou até PET, integrando filmes finos, tudo isso passou a ser menos de 1 litro de maneira significativa.
Se o tecido for bem feito, a vazão de hélio é de menos de 1 litro por metro quadrado por dia, sem furos, apenas por difusão. E materiais modernos surgiram com propriedades de barreira ainda melhores. Eles são usados agora em toda parte, são baratos. Ou seja, são utilizados em embalagens a vácuo para aumentar a vida útil de produtos cárneos embalados. Isso, se não me falhar a memória, como se chama corretamente, álcool vinílico de etileno, também conhecido como, esse é o nome correto, é um copolímero de etileno e álcool vinílico e comumente referido como, e frequentemente utilizado em diversas aplicações industriais. Polietileno é quando um etileno se polimeriza, formando uma cadeia apenas de moléculas individuais de etileno. E há quando dois participam, ou seja, etileno e álcool vinílico. Forma-se a cadeia etileno-álcool vinílico-etileno. Então isso é o EVOG, que é designado pela abreviação internacional E, como o nosso E, seguido de VOH. Bem, assim, a palavra gíria EVOG é como todos chamam. E nós compramos todo esse filme que estava disponível na Rússia agora. Tudo. Não é possível comprar tudo, novos virão. Tudo que estava no armazém. Sim, tudo que estava no armazém no geral, amigos, já compramos. Lá ficou aproximadamente cerca de 16 quilômetros quadrados, se não me engano, aproximadamente. Não. Ou em comprimento. Não, é realmente comprimento, mas ela, ainda assim, o que foi comprado é polietileno Evoga. O polietileno foi feito exatamente para a embalagem a vácuo. Bem, agora vamos tentar fazer aeróstatos estratosféricos. Este é o mesmo que vai flutuar por muito tempo, que vai voar. O primeiro será feito exatamente desse filme. Sim, compramos o filme, tudo o que havia no mercado. Para que seja produzido novamente em nosso país, é necessário encomendar uma grande quantidade. Não lembro exatamente quanto, mas são alguns quilômetros. Veja, e este Evoga já tem uma permeabilidade a gases muito menor, menos de 0,1 litro por metro quadrado por dia. Até mesmo os caras me disseram 0,02 litros por metro quadrado. Isso quando não há furos, não há danos. Isso é quantas vezes melhor do que tecidos revestidos de borracha. Já é 1000 vezes melhor. Resulta em 1000 vezes menos vazamentos de hélio. E tudo isso está disponível em um material que amassa assim. É muito tecnológico, fácil de produzir cascas. Afinal, um dirigível totalmente metálico foi construído. Este é o americano ZMC-2. Ele foi feito de alumínio. Imagine o quanto as pessoas se dedicaram. Eles pegaram, praticamente esticaram uma folha de alumínio. Dependendo de onde essa folha está, de 0,2 mm de espessura a 0,4 mm de espessura. Com essas folhas, eles montaram toda a casca com rebites, colocando várias centenas de milhares de rebites. Além disso, todos os rebites eram herméticos, foram rebitados com vedante. Esse dirigível realmente voou. Sim, ele tinha, claro, propriedades de barreira magníficas, havia vazamentos de hélio muito pequenos, mas infelizmente, devido à sua complexidade, essa tecnologia não avançou. Bem, sim, isso é muito complicado. Eu até fico com medo de pegar a película de como rebitar. Mas quando você trabalha com um material normal, que se dobra assim facilmente, é muito mais agradável. Isso é apenas um resumo da complexidade de fabricar um dirigível moderno, e há 100 anos, do que eles usavam, quase que de intestinos de touros, que eram curtidos com ouro. Isso é realmente horrível. Naquela época não existiam materiais que pudessem segurar bem, o que era um desafio. E então, realmente, para quem não sabe, vamos lembrar mais uma vez que, para reduzir a permeabilidade ao gás dos balões de hidrogênio que estavam nos antigos dirigíveis, era muito complicado e extremamente desafiador. Ou seja, do intestino de bezerros jovens era retirado a camada interna do epitélio, que era um processo meticuloso e exigia muita precisão, um processo que demandava tempo e paciência. Ele era de alguma forma tratado, não posso dizer sobre a tecnologia, não me interessei por essa questão, e também era colado em percal, e eles conseguiam uma permeabilidade ao gás desses sacos de 2 litros por metro quadrado por dia. Naquela época,
Isso parecia uma super conquista, comparado com tecidos revestidos de borracha, era várias vezes melhor. Não havia outra opção. Eu até vi em algum filme como isso parecia. Uma mulher está sentada, bem, não sei, talvez uma ou duas centenas na sala, e todos esses intestinos estão sendo manuseados que foram trazidos do matadouro para extrair esse valioso epitélio, para fazer um saco que contém gás para um dirigível tão maravilhoso como o Zeppelin. Sobre o que exatamente estão perguntando agora, atualmente? Muita coisa estão perguntando. Temos só 2 minutos e precisamos liberar Vadim Vassilievich. Eu ouvi sobre a romantização das viagens turísticas. E onde estão as conversas sobre dirigíveis de longo alcance? Para o norte, Sibéria, Extremo Oriente e África. Tudo isso está nos planos. Nós contaremos tudo. Isso acontecerá. Esses devem ser dirigíveis dimensionais. 2.000 metros cúbicos são inadequados para tais viagens. Quando criarmos um escritório de projetos, percorrermos caminho e alcançarmos volumes adequados, tudo isso acontecerá. Sim, o que foi dito sobre turismo era sobre onde esse dirigível de 2.000 metros cúbicos pode ser aplicado. Lembro que nele será possível voar sozinho em modo autônomo. Ele pode pairar sobre objetos e monitorá-los. O dirigível não tripulado pode transportar alguma carga. Qual é a capacidade de carga do dirigível? Você já mencionou? Essa é a máxima. Claro, na realidade vamos voar menos. Em que se baseia o sistema de ar-gás? 7 metros por segundo, sim. E, na verdade, como os dirigíveis voam, é de 2 a 3 metros por segundo. Bem, eu apenas imaginei 7 metros por segundo. Isso é rápido. Isso é feito com uma margem de segurança. Entende? Ninguém faz exatamente, é necessário ter alguma reserva, por isso decidimos que 7 metros por segundo é uma boa margem. A pergunta é: planejam construir um dirigível que use gás natural, metano, como combustível? É possível, definitivamente podemos pensar sobre isso. A vantagem é que, certamente, pode ser armazenado em estado gasoso diretamente na envoltória. Seu poder calorífico é maior do que o do combustível líquido e, por isso, notavelmente, o mais famoso dirigível do passado, o Graf Zeppelin LZ-127, para entender novamente dois números, por exemplo, é um caso interessante. Quando ele levava a bordo aproximadamente 40 toneladas de combustível, ele podia voar, se não me engano, por aproximadamente cerca de 80 horas a uma velocidade de aproximadamente 100 km por hora, quando levava aproximadamente 30 toneladas de combustível. E, ao mesmo tempo, ele podia carregar aproximadamente 40.000 metros cúbicos de gás azul e ele já podia voar, se não me engano, por aproximadamente 120 horas a uma velocidade de aproximadamente 100 km por hora. Ou seja, com gás azul, ele fez uma viagem ao redor do mundo. Decolou, fez 2 paradas intermediárias e voltou ao mesmo ponto de onde partiu. E o que é gás azul? Bem, é uma mistura de gases gasosos. Qual era o sentido? Para obter a densidade do combustível gasoso igual à densidade do ar, para que a força de flutuação aerostática não mudasse durante a produção do combustível, a flutuabilidade não mudasse. E foi escolhida uma mistura de gases que tinha a mesma densidade que o ar. Os alemães chamavam de gás azul. Qual é a forma de dirigível mais otimizada para você? Eu sou a favor da clássica forma em forma de charuto, mas para explorar formas exóticas é necessário fazer isso de maneira viável, e há algum ganho nisso. O fato é que, quando deformamos o corpo, obtemos a capacidade de voar com aparelhos muito sobrecarregados, ou seja, as propriedades de sustentação do corpo serão maiores. Mas para seguir por esse caminho, é necessário realizar um grande volume de pesquisas, ou seja, simplesmente pegar, o artista olhou, desenhou alguma coisa estranha para que o corpo custasse assim. Isso é um caminho para obter publicidade negativa. Algo vai aparecer, algum problema, ou do ponto de vista aerodinâmico, algo sairá ruim, ou alguns modos de separação, ou instabilidade, ou os custos de massa para deformar esse corpo serão tais que toda a vantagem da aerodinâmica será perdida. Pode-se fazer isso, mas deve-se fazer com muito cuidado. Sim, escolhemos esse modelo de desenvolvimento. Avançamos do pequeno ao grande e teremos tempo para experimentar todas as opções possíveis.
que estão construindo um modelo de 200 toneladas de tal tipo e constroem e desenham artistas com um ponto de vista crítico que parece incomum. Bem, sim, incomum. E quais são as armadilhas nesse caminho já se revela no processo de trabalho. Sim, qualquer forma desses volumes deve, de fato, corresponder às leis da natureza. Se estabelecemos a tarefa para esse dirigível se mover a uma certa altura, onde há uma pressão específica a uma determinada velocidade, esses dois parâmetros, de certa forma, delineiam sua aparência externa. Portanto, a forma que se prefere, isso é um resumo da tarefa a ser realizada. Se a tarefa é um dirigível rápido de grande altitude, essa é uma forma. Um lento próximo à Terra é naturalmente outra. E todas as formas, sim, são ditadas por essas duas leis e também pela resistência dos materiais. Digamos que, de qualquer forma, tanto com a resistência dos materiais quanto com a aerodinâmica, é necessário lutar pela mínima resistência aerodinâmica. Ou seja, novamente, se pegarmos alguns números, os próprios Zeppelins, que praticamente não tinham partes salientes, tinham resistência em relação à área característica. E a área característica para um dirigível é o volume elevado à potência de 2,3. Ou seja, se para um avião a área característica é a área da asa, para um dirigível é comum considerar o volume, porque o volume é importante para o dirigível. E para obter a área, simplesmente calculamos a raiz da potência de 2,3 disso e obtemos a área. Assim, menos de 0,02 ou em torno de 0,02 para os Zeppelins. Esse é o mínimo de partes salientes, o alongamento ideal e grandes dimensões. Dirigíveis, infelizmente, ou talvez felizmente, eles realmente preferem grandes dimensões. Ou seja, quanto maior o dirigível, menor a resistência, menos dessas questões. Quanto mais podemos levar em relação à massa total do dirigível, maior será a carga útil que conseguiremos transportar. Eu basicamente contei tudo. Então, sobre as outras perguntas, posso lidar com isso sozinho, para responder. Na verdade, é hora de você ir. Sim, muito obrigado por me ouvirem. Espero que tenha sido interessante. Façam perguntas, eu também responderei. Sim, pessoal, criem atividade no chat. Agora estamos em um modo um pouco caótico. O trabalho intenso está terminando e aos poucos poderemos responder a perguntas técnicas no chat do Telegram. Então, temos um chat no Telegram. Se você é novo aqui, procure os links, a velocidade passa, encontre, entre no chat. Faça suas perguntas. Então, Vadim Vasilevich, muito obrigado. É hora de você ir. Sim, adeus. Quais outros projetos? E há perguntas sobre outros projetos. E quando esses outros projetos estarão prontos, poderemos formar um cronograma, eu acho, começando mais perto do ano novo ou a partir do ano novo. Em grandes linhas, está tudo claro. Serão aparelhos com capacidade de carga aumentada de 10 toneladas, 50 toneladas, 100 toneladas, 200 toneladas e assim por diante. Mas precisamos de concretude. Quais aparelhos especificamente? Eles devem ter requisitos tático-técnicos e assim por diante. E isso tudo pode ser dito assim, em palavras. Em palavras, dissemos 10, 20, 30, etc. Em resumo, o que precisamos agora é iniciar os trabalhos neste demonstrador. Depois, algum recurso, incluindo intelectual, será liberado e veremos o que acontecerá a seguir. Se vocês têm concorrentes. Bem, se você definitivamente sair na rua, olhar para o céu e ver alguns dirigíveis, então esses são definitivamente nossos concorrentes. O que diferencia um dirigível estratosférico de um comum? Bem, até pelo nome. O dirigível estratosférico se move na estratosfera, e a estratosfera vai de 12 quilômetros para cima, até os limites do espaço. Se olharmos de forma realista para a altura que um dirigível estratosférico pode alcançar, isso fica em torno de 15, no máximo 20, 20 já é bastante. Mas entre 15 e 20 quilômetros é possível projetar e produzir um dirigível estratosférico, ou seja, ele é destinado ao deslocamento na estratosfera. Um dirigível comum não conseguirá subir à estratosfera, porque não é adaptado para essas tarefas, não foi projetado para isso.
Como o Vadim disse hoje, até mesmo o sistema interno de ar e gás tem um volume específico ocupado pelo ar, para regular a pressão dentro do dirigível perto do solo, que representa 1/4 do volume total. Para o dirigível estratosférico, isso é cerca de 2/3. Assim, é de fato uma construção diferente, e por isso ele pode subir tão alto e realizar um trabalho completamente diferente. Se um dirigível desse tamanho pode levantar aproximadamente cerca de 40 toneladas perto do solo, esse mesmo dirigível na estratosfera só consegue levantar aproximadamente algumas toneladas, porque a atmosfera é rarefeita. Aqui a atmosfera é densa, e aqui ele tem uma força de flutuação muito maior. Em resumo, é basicamente isso. Quais são as direções para uso? Quais direções para dirigíveis vocês consideram as mais promissoras? Nós consideramos que as direções mais promissoras para dirigíveis são aquelas que resolvem as dores acumuladas do negócio moderno. Existem tarefas que ninguém está lidando atualmente. São áreas remotas, onde a logística é ruim, o mesmo grande volume em algum lugar e a garantia de comunicação. Ou seja, existem muitas áreas problemáticas que precisam ser resolvidas. Não vale a pena entrar onde tudo já está estabelecido. Isso cria concorrência, é uma luta por superficiência e assim por diante. Isso pode ser feito depois. Agora, é preciso fechar aqueles nichos que estão abertos, que simplesmente exigem e gritam dizendo: precisamos muito de dirigíveis aqui, e esses nichos já são de interesse para muitos. São compreensíveis e definidos. Então são áreas remotas, grandes volumes, transporte de carga. O turismo também é, na verdade, um nicho muito procurado, e é algo que muitos buscam. Na verdade, isso também pode ser considerado um objetivo, porque é um bom objetivo, mas é um micro-objetivo, na verdade. A criação de um sistema de transporte baseado em dirigíveis é algo sério, e poucos se aventuram nisso. Na verdade, todos tentam construir 1 ou 2 aparelhos para que eles comecem a se pagar, e isso é turismo. Porque para criar alguma logística com dirigíveis, transporte de carga, transporte de grandes volumes, qualquer coisa mesmo quando falamos de áreas remotas, isso já é um sistema de transporte. A criação de um sistema de transporte é uma grande tarefa, mas também traz um lucro maior, muito maior. Portanto, o principal objetivo promissor é criar um sistema de transporte baseado em dirigíveis, onde o dirigível é um elemento. Mas, naturalmente, a partir desse elemento é preciso começar a construir o dirigível. Mesmo o primeiro demonstrador, muitos dizem: podemos construir dirigíveis, construiremos dirigíveis. Bem, primeiro vocês precisam construir um dirigível. Nós construiremos um dirigível pequeno, depois um maior. E a evolução é de fato melhor do que a revolução, e portanto assim chegaremos aos sistemas de transporte. E como vocês pretendem estabelecer comunicação com o dirigível, se os sinais estão sendo bloqueados? Mas com os aviões, atualmente há comunicação, com os helicópteros, atualmente há comunicação, e com os dirigíveis também haverá comunicação. E o que mostramos no lançamento do aparelho estratosférico, na verdade, só o GPS falhou, que era pelo qual estávamos direcionando a estação terrestre de recepção de sinal. Ainda teremos 2 experimentos adicionais e mostraremos a vocês que o sinal será recebido. E isso é um pouco sobre outra coisa, não sobre o sistema de comunicação no dirigível, mas sobre aquele hobby que pode ser feito paralelamente: criar um sistema de radiocomunicação estratosférica. É sobre isso. Com os dirigíveis, tudo é um pouco mais simples. Quanto se pode ganhar com o negócio de dirigíveis? A questão é a escala, na verdade. Os alemães conseguem operar com 2 dirigíveis. Ou exploração, como se diz corretamente, para fins turísticos. Sazonalmente, eles fazem cerca de 8 ou 10 voos por dia, algo assim. Por vez, um dirigível leva cerca de 15 passageiros. Conseguem viver confortavelmente,
Sendo uma empresa muito lucrativa, é a operação de dois. Não se pode chamá-los de modernos do ponto de vista tecnológico, mas são modernos porque estão conosco no mesmo tempo. Os aparelhos se pagam, a infraestrutura desse negócio é excelente, a lucratividade dessa empresa é ótima. E isso são apenas dois aparelhos. Eles vendem um aparelho, montam, bem, montaram ao longo de vários anos um aparelho, venderam-no por várias dezenas de milhões de dólares, recuperando o custo de montagem várias vezes, e isso em geral é suficiente para eles. Mas se for por esse modelo, por exemplo, se escalar, pode-se ganhar bem, dezenas, centenas de milhões de dólares. Se já for uma venda em série de aparelhos de diferentes linhas de produtos, isso já são centenas de milhões de dólares, bilhões. Se for um sistema de transporte, isso já é muito dinheiro, aproximadamente, talvez. Há um vídeo de um famoso e influente blogueiro americano, onde ele analisou detalhadamente e comparou dirigíveis como um elemento de transporte com aviões que transportam cargas, com navios e com caminhões, o meio de transporte mais comum na logística nos Estados Unidos. Ele fez isso em profundidade e minuciosamente, discutindo em detalhes e extensivamente as vantagens e desvantagens de cada meio de transporte. Ele comparou dirigíveis e disse que, bem, toda a análise dele convergiu para o fato de que a empresa que construir uma frota de um determinado número de dirigíveis com uma certa capacidade de carga poderá resolver tais tarefas logísticas no planeta de transporte, que se tornará a empresa mais valiosa do mundo. E é verdade. E na verdade isso precisa ser feito, porque eu já disse várias vezes que nossos ritmos de desenvolvimento econômico não acompanham os ritmos de crescimento populacional, e precisamos de um certo impulso, um catalisador para a economia. E qualquer economia vive justamente da logística, e nossa logística da informação saltou em milhões de vezes, ou seja, surgiram tecnologias da informação, mas a logística de carga ainda não avançou de maneira mais significativa e abrangente, porque os trens já circulam há muito tempo, os aviões já voam há muito tempo, e é necessário adicionar à economia mais algumas ferramentas logísticas de forma mais eficiente e eficazmente veias, para que ela acompanhe de forma mais abrangente o desenvolvimento. E todos acreditam que isso são os dirigíveis. Quando digo todos, refiro-me a agências de análise de muitos países. Então, atualmente não vejo mais perguntas por enquanto. Não se ouve nada sobre a Aurus. Vocês vão fazer o projeto? Se sim, digam mais detalhes. A equipe da Aurus está conosco ou não? Se forem trabalhar quando planejam começar a emitir o termo de referência para o desenvolvimento, concluir o projeto preliminar. Temos o projeto preliminar na fase inicial. Assim que o projeto preliminar estiver pronto, tudo ficará claro. Ficará claro de forma clara e precisa onde está a Aurus nesse projeto preliminar. Portanto, assim que o projeto preliminar for concluído, para não ficarmos apenas na palavra, anunciaremos, contaremos e mostraremos tudo. Então, aqui há uma grande questão que me foi encaminhada, mas está marcada como sendo para Pavel Filipov. Parece que houve algum tipo de confusão ou mal-entendido sobre o destinatário correto desta pergunta. Por que você me enviou isso? Um momento, por favor, enquanto tento entender a situação. Quantas ações serão necessárias para uma ação, se há planos para um IPO? Há planos para um IPO, que é um processo complexo e envolve várias etapas e decisões estratégicas. A rentabilidade dos dividendos das ações? Sobre isso, por favor, acho que é um pouco cedo para falar, mas podemos considerar que, em fases futuras, haverá mais clareza sobre os retornos esperados. O projeto está em uma fase inicial, na verdade, em uma fase zero, que é uma etapa de planejamento e preparação. Chamamos isso de pré-etapa, onde estamos estabelecendo as bases e diretrizes para o desenvolvimento futuro. A transição para a primeira etapa ocorrerá, provavelmente, na conferência em meados de novembro, onde esperamos discutir e apresentar os avanços e planos detalhados. A saída para o IPO não será antes de 3 anos após o início do projeto. Ou seja, precisamos de pelo menos aproximadamente mais um ano para entender melhor essas ordens
e garantir que tudo ficará bem com as ordens e que quantas ações serão necessárias para uma ação quando as ações se tornarem ações. As ações se tornarão ações quando a empresa fizer o IPO. Isso não será antes de 3 anos. Isso é certo. Embora tudo possa acontecer, talvez comecemos antes, mas a saída em si é longa, na verdade. E para levar a empresa ao IPO, para que a capitalização não esteja apenas nas expectativas, embora uma empresa que produz dirigíveis modernos possa se permitir fazer um IPO com base nas expectativas, é desejável que isso seja apoiado por alguns componentes materiais. Este é o hangar onde os dirigíveis são montados. É o centro de testes de voo. São algumas bases onde os processos tecnológicos são definitivamente, cuidadosamente e meticulosamente realizados. Ou seja, essa base material não é criada com um estalar de dedos, mas tudo isso leva tempo. E eu acho que em cerca de 3 anos o projeto se tornará robusto e poderemos nos lançar no IPO com confiança, segurança e certeza. Já existem os primeiros aparelhos voadores e o nível de expectativa é enorme e não foi gasto muito dinheiro no projeto. Então, o crescimento das ações, bem, o valor das ações será significativo. Qual exatamente? Agora não é possível calcular. Um pouco mais tarde, talvez em breve. Então, amigos, não vejo mais perguntas. Peço desculpas pelo som, que às vezes estava rouco, às vezes baixo. Um dia, em breve, com certeza, resolveremos isso. Sim, é mais ou menos isso, de fato. Em resumo, parece que falamos sobre as notícias. Nos planos, construir dirigíveis. Na conferência haverá muitas coisas. Agora estamos em uma fase nos preparando para a conferência. Muitas coisas serão apresentadas. Ela já está formada, a configuração do dirigível. Lá poderemos contar de forma mais específica qual motor, quais hélices, de quais materiais específicos ele será feito. Até mesmo amostras de materiais levaremos. Estamos preparando todas essas informações para a conferência. Até mesmo a mantemos em segredo e não falamos. Vamos compor tudo de forma que quem puder vir à conferência não deixe de comparecer. Ela acontecerá em Moscovo. Quem não puder, verá ao vivo ou depois na gravação. Nós também traremos os aparelhos estratosféricos. Mostraremos o que foi lançado nesses 3 lançamentos. Bem, um já foi, 2 ainda virão. Contaremos o que testamos lá e o que irá para lá a seguir. Traremos esses materiais sobre os quais Vadim falou. Disse todos foram comprados. Com eles, será soldada a grande estrutura para o aparelho estratosférico de longa deriva. E com esse mesmo filme, podemos soldar sacos para o dirigível de estrutura rígida que virá depois. Os próximos serão grandes de carga. A tecnologia de soldagem desses materiais está sendo dominada por especialistas da Universidade Bauman. Tudo isso está sendo feito de acordo com um contrato com nossa empresa. Na conferência, traremos não apenas amostras de materiais, mas também amostras de costuras, provavelmente já soldadas, protocolos de teste, e explicaremos por que fizemos a soldagem novamente, em vez de usar algo pronto. Bem, é claro que há especificidades em tudo isso, mais alguns aspectos e elementos secretos e interessantes, sobre os quais ainda não mencionamos em lugar nenhum, serão apresentados na conferência no Centro de Exposições. Então, sim, estamos entrando em uma fase ativa de preparação para a conferência, além de um trabalho ativo, então as notícias continuarão a aumentar. Além disso, algumas informações adicionais, que serão de grande interesse, serão divulgadas. Acompanhem o projeto, falem sobre ele. Eu olho periodicamente as estatísticas de registro e vocês podem influenciar a inscrição. Por favor, compartilhem este vídeo, compartilhem o trecho que gostaram. Tivemos alguns vídeos legais
e ainda teremos mais. O projeto precisa de registros, é desejável que nos desenvolvamos de forma dinâmica, porque todas essas questões, construir um dirigível de metal sólido, ou quanto tempo vocês precisam, ou quanto custará uma ação, só são possíveis se o novo projeto for financiado em um ritmo suficiente. As pessoas estão interessadas, enquanto o ritmo estiver em ordem. Estamos nas fases iniciais para contratar funcionários, alugar um escritório, comprar os mesmos computadores, equipamentos, testar materiais, comprar essas estruturas suficientes para construir um hangar. Para isso, é necessário que o projeto ganhe ritmo, então curtidas, repostagens, inscrições e uma posição social ativa são importantes. Para que o projeto possa ganhar o ritmo necessário e alcançar o sucesso desejado, é fundamental que todos participem ativamente. Portanto, vamos nos empenhar e contamos com a ajuda de vocês para o projeto. Tudo, muito obrigado a todos. Tchau a todos.